Olá, pessoal. Eu sou o professor Lemuel Diniz, responsável pela disciplina Teoria da Literatura 1, e hoje vamos proceder ao módulo 2, cujo título é Teoria da Narrativa. Eu vou explicar para vocês os conteúdos relacionados à unidade 2, Tempo e Espaço. Quando a gente pensa na questão do tempo, vale a pena a gente se atentar para os estudos da professora Cândida Vilares Gancho, no seu livro Como Analisar Narrativas. E nesse material teórico encontramos importantes explanações acerca do tempo. Uma delas é que o tempo fictício é sempre um tempo interno ao texto e está entranhado no enredo. É interessante destacar o exemplo que ela traz, né, que é daquele livro do Umberto Eco, um teórico da literatura que também escrevia romances, né? Um dos seus romances mais célebres é O Nome da Rosa, que inclusive foi adaptado para o cinema. E acerca desse romance, pessoal, ela vai dizer, né, que enquanto nesse romance se retrata a Idade Média, apesar, né, de estar retratando a Idade Média, o romance foi escrito e publicado na década de 1980. Então, isso quer nos dizer que a época da história nem sempre coincide com o tempo real em que foi publicada ou escrita a obra, certo? E nós temos um outro exemplo muito interessante na literatura, que é da obra da Virginia Woolf, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Eu faço questão de contar para vocês, porque é muito interessante, o livro Orlando. Nesse livro Orlando, a Virginia Woolf ela vai contar a história de um nobre da Inglaterra que nasceu lá pelos anos 1600, e ele é um jovem, vai se tornando um jovem muito bonito, ele tem as suas paixões não correspondidas e também as que são correspondidas, e ele, no auge da beleza, no auge da juventude, ele é bastante, ele se torna bastante interessante para a rainha Elizabeth I. E numa dessas aproximações, ela lhe dá um presente e bastante extasiada com a beleza dele, lhe dá um conselho, diga assim, ó, ela diz para ele, por favor, não envelheça, não define, não fique desinteressante. E ele ouve aquilo e, de uma forma assim surpreendente, aquelas palavras da rainha parecem que ressoaram como uma profecia. Por quê? O tempo vai passando e ele vai continuando bonito. E interessante que ele faz uma viagem para a Turquia e ele se deita normalmente, né, como um homem, né? Digo normalmente no sentido que ele era um homem, né? Com todos os seus atributos físicos, a maneira de pensar, de agir, enfim. E aí ele acorda, quando ele acorda, ele se percebe mulher. E o livro não traz uma explicação para isso, e então a partir daí ele passa a agir como mulher, volta para a Inglaterra como uma mulher, e aí o nome dela é Lady Orlando, né? A sociedade vai vivendo em sociedade, ela continua fazendo o que gosta, né? Essa pessoa continua fazendo o que gosta, que é se aproximar dos escritores da época, adquirir obras literárias, tentar escrever poemas. E o tempo vai passando, e ela recebe propostas de casamento que acaba recusando, e tudo isso que eu estou contando para vocês, o tempo vai passando até que chega nos anos 1900. E a partir aí dessa nova data, né, ela vai conhecer um rapaz e vai acabar se apaixonando por ele, vai ter um filho, vai se tornar uma escritora, e nisso o romance, né, termina no ano de 1928. Então aí nós temos um personagem atemporal, né? Começa lá nos anos 1600 e a narrativa nos deixa falando dele com a data de 1928.
Eu estou fazendo todo esse adendo para dizer para vocês, né, para dar mais um exemplo, além do exemplo do Humberto Eco, que o tempo fictício, como disse a professora Gancho, o tempo fictício é o tempo interno ao texto, né? Então, no caso do Orlando, o tempo, né, o tempo que nós estamos falando, de 1600 até 1928, é um tempo fictício, né? Porque é um personagem atemporal, um personagem que atravessa séculos, né? E continua vivo, jovem, bonito. A única diferença é a questão da sexualidade, né? E então o tempo fictício ele está entranhado no enredo do romance, ele está amarrado no enredo do romance, tá bom? E vale a pena vocês lerem esse livro, tá, da Virginia Woolf. Muitos consideram o melhor dos livros dela, tá? Inclusive também, né? Inclusive houve uma adaptação para o cinema e foi uma adaptação considerada muito bem sucedida, por sinal, tá ok? Bom, ainda falando do tempo, podemos dizer que muitas histórias se passam em um curto período de tempo, né? E outras já têm um enredo que se estende ao longo de muitos anos. No caso do Orlando, um enredo bastante longo, né? Que eu saiba, é o enredo mais longo em termos de obras literárias. Eu desconheço qualquer outro livro cujo personagem tenha vivido tanto, né? Mas é necessário a gente continuar fazendo as leituras e, de repente, a gente se depara aí com algo, um tempo, né? Um tempo fictício superior ao que se percebe na obra Orlando. Os contos, de modo geral, eles são uma modalidade textual que tem uma duração mais curta em relação aos romances, né? Só tem um porém, né? Quer dizer, só tem logicamente, né, as exceções. Você tem na literatura contos que têm 100 páginas, né? O autor definiu que aquilo é um conto e foi considerado um conto. Nós temos a estudiosa Nadia Gottlieb, que ela diz assim, que o conto é o que eu como escritor, né? O que eu como escritora chamar de conto. É difícil, é desafiador, né? Definir até onde vão os limites do conto. Tanto é que essa frase que eu acabei de mencionar, ela é bastante lembrada, né? O escritor dizendo, é conto que eu chamar de conto, né? Claro que nós temos que também nos atentar para o que a teoria literária, certos teóricos, né, trazem de posicionamentos diferenciados, mas, de um modo geral, né, o conto ele realmente tem uma duração curta em relação aos romances, porque nos contos o transcurso do tempo, né, é bastante limitado. E nos romances o transcurso do tempo é mais estendido, né, mais dilatado. Como exemplo de curta duração, nós temos um conto como aquele bem conhecido do Rubem Fonseca, né, o conto Feliz Ano Novo, tá? Nesse conto, o tempo, né, um período de tempo que está ali no enredo é bastante breve, né? O enredo se passa durante algumas horas da véspera do Ano Novo. É interessante que o conto apresenta personagens muito bem sucedidos financeiramente, que estão festejando, comemorando o ano novo que está por vir, e alguns bandidos de classe. O texto mostra que esses bandidos são de classe social baixa, né? E eles invadem ali a festa e começam a humilhar aquelas pessoas e partir para a violência e descontar, né, nessas personagens ricas a raiva que elas têm, né? A raiva que as personagens pobres têm por ter vivido a pobreza, a miséria, vivido em favelas, em situações subhumanas. Então, esses bandidos, né, que são na faixa ali já no finalzinho da adolescência, já entrando na juventude, a raiva que eles têm de terem vivido uma vida sem qualidade, e essa raiva que eles têm, eles acabam descontando nas personagens ricas que tentam, algumas delas tentam negociar
a própria vida, dizendo, ó, não nos mate, porque a gente pode te dar um relógio de ouro, a gente pode te dar um dinheiro, e aí eles ficam com mais raiva ainda. Então é um conto, pessoal, bastante assim, do ponto de vista psicológico, né, um conto bastante denso. E ele faz parte da literatura contemporânea, tá? Porque na literatura contemporânea trabalha-se muito a questão da violência. E muitos teóricos têm demonstrado isso, né? Então, aí você pode se atentar a essa questão da temática da violência quando for ler esse conto, ok? Ainda falando do tempo, nós temos, né, no outro extremo, os romances 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, e também O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, nos quais se narra a vida de muitas gerações de uma família. Aqui é um pouco diferente do Orlando, né? Porque no romance Orlando, que eu acabei de comentar, é um personagem, né? Um único personagem, é o Orlando, que vai atravessando séculos, né? Agora, aqui, nesses dois exemplos aqui, do Marques e do Érico Veríssimo, está se narrando a vida de muitas gerações de uma família. Aí já não é uma narração de um único personagem, tá? É importante se atentar a isso. Por isso que eu ainda acredito que é difícil encontrar um livro como o Orlando, né? No que se refere à especificidade do tempo que eu mencionei há pouco. Uma observação importante é que em muitas obras literárias são deixadas pistas para se identificar a que tempo o narrador está se referindo. Por exemplo, na obra Memórias de um Sargento de Milícias, você tem lá a expressão era no tempo do rei. Então, essa expressão era no tempo do rei, ela serve como um indicador, um índice de tempo, que pode nos levar a perceber de que época o narrador está, indicar a época, né, em que se passa a história, tá bom? E é importante se atentar a isso, ok? São observações da professora Gancho. A respeito do tempo cronológico, a gente sabe que essa modalidade de tempo, né, quando é o tempo que transcorre na ordem natural dos fatos do enredo, né? Ou seja, é quando se está se mostrando, quando o narrador mostra um tempo que vai do começo para o final. Quando se está diante do tempo cronológico, associa-se o enredo linear, tá? Aquele enredo que não altera a ordem em que os fatos aconteceram. E também chama-se cronológico porque ele é mensurável, é um tempo mensurável em horas, dias, meses, anos e séculos. A gente, como leitor, né, tem mais facilidade de detectar, né, de perceber quando o tempo é cronológico. Para melhor compreender essa categoria de tempo, a professora Cândida Vilares Gancho, né, vai fazer aí referência ao exemplo de uma novela escrita pelo Moacir Scliar, tá? O Moacir Scliar, que foi um membro da Academia Brasileira de Letras, ganhou o Prêmio Jabuti 4 vezes, né, o Prêmio Jabuti de Literatura. E na novela Max e os Felinos, nós temos um exemplo de tempo cronológico, né? Como foi dito, né, o tempo cronológico ele começa narrando a infância da personagem, ou do personagem, né? E depois os demais fatos da sua vida. E isso vai sendo narrado na ordem em que esses fatos aconteceram. Então, é bastante fácil detectar, né? Perceber o tempo cronológico. Já o tempo psicológico, ele vai apontar para a manifestação de uma relevante metamorfose do tempo. E ele consiste no tempo filtrado pelas vivências subjetivas da personagem. Ele é resultante de alterações na rigidez do tempo da história e ele é proveniente do alargamento, da redução ou da dissolução das estruturas temporais. Ou seja, quando você tem o tempo psicológico, você pode, para você fixar, né, do que se trata isso, é só você lembrar do narrador da obra Dom Casmurro, do Machado de Assis. Você tem o Bentinho, né, num dado momento,
lembrando o tempo da sua lua de mel, tá? Esse tempo da lua de mel já se passou e ele está voltando, né, o seu pensamento para lembrar desse fato já ocorrido, né? E ele vai dizer o seguinte: imagina um relógio que só tivesse pêndulo, sem mostrador, de maneira que não se vissem as horas escritas. O pêndulo iria de um lado para o outro, mas nenhum sinal externo mostraria a marcha do tempo. Tal foi aquela semana da Tijuca, tá? E é interessante que o tempo psicológico está muito relacionado à subjetividade da personagem. Ela vai rememorar acontecimentos que já ocorreram e a escolha do tempo psicológico pelo escritor, ele vai mostrar que o tempo não pode ser rígido, né? Que a gente, como a gente que desfruta da arte literária, quem escreve, né? Quem escreve, quem lê, quem aprecia a arte literária, consegue, por meio do próprio potencial artístico, perceber a história de uma forma diferente, né? Perceber a história livre daquela rigidez, daquela falta de flexibilidade. E a arte trabalha nesse sentido mesmo, de trazer uma sensação de liberdade para o homem, tá? Logicamente, né, que o tempo psicológico, ele é o uso do tempo, o emprego do tempo psicológico, ele é bastante percebido nas obras dos escritores mais celebrados da literatura como um todo. São os escritores mais premiados, cujo talento é mais perceptível. Geralmente são esses escritores, entre aspas, né, de ponta, né, os melhores dos melhores, que costumam usar o tempo psicológico, né? Não que não haja escritores muito bons que escrevam utilizando o tempo cronológico, não estou dizendo isso. Mas geralmente o tempo psicológico é percebível, né, na maioria dos escritores que são os mais celebrizados e reconhecidos em seu talento. O tempo psicológico é o nome que se dá ao tempo que transcorre numa ordem determinada pelo desejo ou pela imaginação do narrador ou das personagens, isto é, altera a ordem natural dos acontecimentos. Então, no caso do Bentinho, né, o narrador de Dom Casmurro, que ele vai lembrar quando ele conheceu a Capitu, que foi, na verdade, na adolescência, né, até que houve o casamento, quando nasceu quando nasceu o filho, né? Então, quando ele vai fazer esse processo de rememoração, o que vai direcionar o que ele vai lembrar ou deixar de lembrar é o seu desejo, né? Como ele é muito ciumento, então o que vai fazer esse ciúme vai o impelir para se lembrar, por exemplo, como da cena em que ele levou a Capitu para um baile, e a Capitu estava com os braços desnudos, e ela, ao conversar com os rapazes, com as pessoas, deixava o narrador de longe, vendo aquelas conversas, sentindo aquele ciúme, mas ao mesmo tempo sentindo desejo. Os braços dela faziam ferver nele um desejo, suscitavam nele um desejo. E esse desejo estava acoplado a um ciúme tal que o deixava incomodado quando ela conversava com as demais pessoas. Então, quando ele vai rememorar isso, né, por meio do tempo psicológico, o que vai direcionar as coisas que ele vai lembrar, o que ele vai dar mais, as coisas que ele vai dar ênfase, né, é o desejo, tá? Então, você vê que o tempo psicológico, ele é como uma arquitetura, né? Ele é arquitetado de uma forma bastante interessante, bastante original, e está muito amarrado ao que sente o narrador, né? As escolhas do narrador, a personalidade, colocar entre aspas, a personalidade do narrador, tá? Então, ao se valer do tempo psicológico, o narrador acaba embaralhando a ordem natural dos acontecimentos, tá? Porque ele vai estar sendo direcionado pelo desejo ou por outros sentimentos. Ele não vai se preocupar com a questão de começo, meio e fim, o que veio primeiro, o que veio depois, tá?
Portanto, né, o tempo psicológico, ele não está preocupado com o enredo linear, né? Pelo contrário, ele está relacionado ao enredo não linear, tá? O tempo psicológico, um exemplo bem interessante, mais uma vez recorrendo a obras do Machado de Assis, a gente tem lá no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? No qual o narrador é um defunto, né? Que ele vai contar o seu enterro e só então relembra a sua infância, a sua juventude, a sua infância e a sua juventude. Então você tem lá no Memórias Póstumas, na Memórias Póstumas de Brás Cubas, o narrador já morreu, ele é um defunto autor, entre aspas, né? E aí ele vai começar a lembrar, né? Ele vai e volta no tempo, ele lembra dos seus amores, ele lembra quando ele conheceu a Marcela, que era uma prostituta que fez ele gastar muito dinheiro. Ele vai dizer assim, a Marcela me amou enquanto até que se acabaram tantos mil réis que eu tinha, até então ela me amou. Ele vai contar não pelo tempo que eles tiveram um relacionamento, mas pelo tempo que durou o dinheiro dele, né? Até que o seu pai, preocupado com o fato de que ele poderia acabar com a riqueza da família, o mandou em viagem para a Europa. E aí, em cada país, ele construiu um relacionamento com uma mulher, né? E aí ele vai dizer, na Inglaterra eu conheci a fulana que me agradou por tal característica. Na Espanha eu conheci a garota tal que me encantou por tais e tais qualidades, tá? Então você vê o tempo psicológico, ele vai e volta no tempo, né? E o que dita que direciona as suas lembranças é o seu desejo, principalmente, tá? O tempo psicológico, pessoal, na obra Memórias Póstumas, ele pode ser percebido já numa das cenas em que o personagem narrador, relata o seu delírio, né, num estado de pré-morte. Então, um pouquinho antes de ele morrer, ele passa por um delírio. E nesse delírio, ele conversa com a natureza, né, que ele vai aqui dizer que se chamava Pandora, né, o narrador que está dizendo isso. E essa Pandora, né, lhe permite ver o que é a vida do homem, tá? E aí, é muito interessante, vamos fazer a leitura desse fragmento do livro do Machado, que vocês vão verificar interessante. É muito difícil, pessoal, você ler uma obra em que o narrador vai mencionar um delírio pré-morte, né? A gente, como leitor, fica até interessado. Como será um delírio pré-morte, né? O que será que a pessoa que está com uma febre muito forte começa a delirar um pouco antes de partir? O que será que ela vê, né? O que será que ela sente? Então, o narrador machadiano, ele fez essas anotações, esse relato que vai ser lido agora. Isto dizendo, arrebatou-me ao alto de uma montanha, inclinei os olhos a uma das vertentes e contemplei durante um tempo largo, ao longe, através de um nevoeiro, uma coisa única. Imagina tu, leitor, uma redução dos séculos e um desfilar de todos eles, as raças todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Os séculos desfilavam num turbilhão, e, não obstante, porque os olhos do delírio são outros, eu via tudo o que passava diante de mim, flagelos e delícias. Meu olhar, enfarado e distraído, viu, enfim, chegar o século presente, e através dele os futuros. Redobrei de atenção, fitei a vista, enfim, ia ver o último. Esse fragmento, pessoal, do livro Memórias Póstumas, né? Vocês podem perceber aí quando o narrador diz assim, imagina tu, leitor. Então, aqui é interessante vocês perceberem, né? O narrador machadiano, ele costuma chamar o leitor para a conversa. Isso fica muito explícito. E ele disse aí, imagina tu, leitor, uma redução dos séculos, né? Ele vai dizendo assim, imagine aí você, o que eu vi, né? Todos os séculos desfilando diante de mim, todas as raças, todas as guerras acontecendo ao mesmo tempo, todas as coisas odiosas diante de mim de uma vez só, todas as coisas
deliciosas, todas as coisas ruins e boas, tudo passando diante de mim numa velocidade imensa, tá? Então ele vai essa descrição, né, essa narração, esse fragmento, não seria possível, né, num tempo cronológico, né? Ele fica adequado, melhor dizendo, a um livro, né, um romance que se constrói no tempo psicológico. Aí faz mais sentido uma narração como essa, a narração de um personagem num delírio pré-morte, o que ele vê, o que ele deixa de ver, né? E fica bem casado, né, o tempo psicológico com um relato como esse, ok? Coloquei uma tela aqui, procurei encontrar uma tela que demonstrasse várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu deixei essa daí, né? Vocês que na narração do Machado, ele fala que viu todas as delícias e todos os flagelos, as guerras, tudo acontecendo ao mesmo tempo, futuro, passado. Então, essa tela aí, eu procurei, imaginei que talvez se adeque, né, a um pouquinho, pelo menos, né, do que o parágrafo aí, né, quis apresentar ao leitor, tá bom? Depois vocês apreciem aí a tela e me digam se essa escolha faz sentido para vocês, tá bom? O tempo psicológico, pessoal, dentro dele, né, nós temos um recurso bastante constante que é o flashback, aquela técnica que consiste em voltar no tempo. E no Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente vai perceber isso, né? Que o presente para o narrador é sua condição de morto, a partir da qual ele volta ao passado próximo, né, como morreu, e ao passado mais remoto, que inclui a sua infância e a sua juventude, tá? Então, flashback está ali sempre junto com o tempo psicológico, tá? Eles estão na mesma, diríamos no português coloquial, na mesma vibração, na mesma vibe, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, até esse slide, né, falamos da questão do tempo, tá? Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro da teoria da literatura, vamos falar um pouquinho do espaço, tá? O espaço é, logicamente, o lugar onde se passa a ação numa narrativa, tá? O espaço ele vai compreender o conjunto de referências de caráter geográfico e ou arquitetônico que identificam os lugares onde se desenvolve a história. Essa definição, essa última que eu li, é a definição do teórico Franco Júnior, tá? Então você pode ter várias modalidades de espaço, né? Você pode ter o espaço aberto, o espaço fechado, você pode ter o espaço urbano, o espaço rural, tá? Se a ação for concentrada, ou seja, se houver poucos fatos na história, ou se o enredo for psicológico, haverá menos variedade de espaços, tá? No caso lá do Memórias Póstumas, né, o cara tá tendo um delírio de morte, tá ali na cama, né? Aí ele morre e começa a relembrar. Você tem ali um enredo psicológico que não necessariamente, né, precisa de uma grande variedade de espaços. Até porque ele vai falar bastante do que ele sentia na infância, as pessoas que ele gostava, as mulheres, né, com que ele teve relacionamentos, enfim. Se a narrativa for cheia de peripécias, né, de acontecimentos, aí haverá uma maior afluência de espaços, tá bom? Em grande parte, deixa eu voltar aqui, eu antecipei um pouquinho os slides propositalmente, mas é importante destacar que, segundo o Franco Júnior, o espaço se caracteriza como uma referência material marcada pela tridimensionalidade que situa o lugar onde personagens, situações e ações são realizadas. Então, é o que eu disse para vocês, né? Espaço é onde acontece, né? Onde acontece a narrativa, né? É o lugar onde se passa a ação numa narrativa. Essas explanações do Franco Júnior, elas são bastante, assim, são mais eruditas, né? Mas o sentido é o mesmo desse primeiro conceito, né? Que foi proposto pela Ganjo, Cândida Vilares Ganjo, tá? Espaço é o lugar onde se passa a ação numa narrativa. Essa explicação aqui ela é suficiente para deixar claro para vocês. As demais elas são mais elaboradas e rebuscadas, né? E também importantes, né? Assim como as personagens, o espaço pode ser caracterizado mais detalhadamente em trechos descritivos ou as referências espaciais podem estar diluídas na narração.
Eu lembrei-me. Quando eu elaborei esse slide, eu pensei, eu pensei em explicar para vocês nessa questão do espaço, né? O José de Alencar, ele tinha uma habilidade de ser bastante detalhista na descrição não só das características dos personagens, mas também dos elementos que compunham o espaço, tá? Quando vocês fizerem as suas leituras sobre o Alencar, leituras das obras do Alencar, vocês vão perceber isso, tá ok? Um exemplo que eu trouxe para ficar mais evidenciada a questão do espaço, né? Em relação às obras do escritor Moacir Scliar, que foi além de escritor, foi médico, né? Viveu de 1937 a 2011. Eu estou mencionando, eu tive conhecimento com a obra dele, pessoal, porque a minha tese, né, foi sobre o trabalho literário dele. E eu percebi que nas suas obras, quase sempre, é o bairro Bonfim, o único que estrutura o espaço. Isso tem a ver com uma questão biográfica, porque ele era descendente de judeus, e lá no Rio Grande do Sul havia um bairro no qual praticamente todos os moradores eram descendentes de judeus. O nome desse bairro era Bairro Bonfim. Então, em muitas obras do Scliar, ele vai mencionar, né, o bairro Bonfim como sendo o espaço em que acontecem as narrativas, o espaço no qual acontecem as narrativas. Então, inclusive, tem uma obra dele, né, uma das primeiras, que chama-se A Guerra no Bonfim. Logo no título você já percebe o espaço, tá? Nessa obra A Guerra no Bonfim, os personagens são crianças que, num contexto assim, por meio da imaginação, né, eles acreditam estar enfrentando os nazistas. Então, aí cada um tem uma maneira de lutar, né? Uns fazem saquinhos de areia para jogar, outros fazem saquinhos de plásticos com água. Enfim, aí é uma questão assim bastante os personagens, né? Eles vivem num contexto de uma imaginação bastante fértil. Mas é uma obra bastante interessante. Uma exceção, né, aos textos do Scliar, no qual o Bonfim é o bairro, né, que estrutura o espaço da narrativa, é na obra Os Deuses de Raquel, tá? Nessa obra, você tem dois espaços que aparecem com frequência no romance, tá? Uns dizem que os Deuses de Raquel não é um romance, uns dizem que é novela, tá? Há uma pequena divergência teórica aí, mas a gente costuma considerar como romance, tá? Então, nessa obra existem dois espaços principais, né? Que são dois bairros de Porto Alegre. Um é o bairro Bonfim e o outro é o bairro Partenon, tá? E quando o bairro Bonfim é citado, ele costuma ser citado em contextos depreciativos, né? A personagem vai dizer que no bairro Bonfim as sinagogas, né? Mas elas ficam muito longe da casa dela. Ela vai dizer que prefere ficar no bairro Partenon, onde está estabelecido o colégio onde ela estuda. Ela vai dizer que no Bonfim tem uma agência publicitária, mas era uma agência pequena, não era grande coisa, então ela não ia se esforçar para ir lá para visitar, ia procurar resolver os problemas dela no próprio bairro onde ela morava, né? E predomina, né, um contexto depreciativo em relação ao bairro Bonfim, embora haja uma importante exceção, que é no bairro Bonfim, onde ela, né, eu digo ela porque essa narradora, né, é a Raquel, né, então ela vai dizer que foi no bairro Bonfim que ela conheceu o seu grande amigo Miguel, tá, que era um rapaz assim, ela o conheceu na infância, né? E ele foi, desde a infância, ele foi crescendo como sendo um sujeito meio diferente, um sujeito meio enigmático. Chegou a passar um tempo fazendo um tratamento aqui o texto literário fala que era uma clínica para tratamento de loucos, tá? O texto literário que definiu assim. E então a gente vai perceber isso, tá?
é no Partenon que a narrativa se desenvolve, né? A história em si, a narrativa em si vai acontecer mesmo. O que vai acontecer de interessante vai acontecer no bairro Partenon. Nesse bairro, o pai dela vai montar a sua loja de ferragens, ela vai estudar num colégio de freiras, tá? E essa questão do espaço na obra Os Deuses de Raquel, que eu trouxe como exemplo para vocês, é bem interessante que o narrador chega a dedicar, fica melhor, né? Quase 2 páginas inteiras para contar como surgiu o bairro Partenon. Então, é um exemplo, assim, quem puder ler essa obra, é bem interessante, vocês podem ler fazendo essa observação da importância que a narradora concede, né, ao bairro Partenon, né, como sendo um espaço privilegiado no qual ela viveu importantes acontecimentos da sua vida, tá bom? É lá que ela tem experiências até mesmo estranhas, né, quando ela acaba ela passa por uma experiência bem ruim, que surge no bairro dela um sujeito conhecido como o Diabo do Paternon. Era um cara que assaltava as casas, pichava as paredes, né? E então ela adquire um cachorro, e esse cachorro era maravilhoso, muito bonzinho no começo, brincalhão, né? O texto narrativo fala que ele era brincalhão, e depois ele começa a ficar neurótico, né? Se zangava sem motivo, e um dia parte para cima dela, e aí ela começa a ouvir os vizinhos falando, né? Dos ferozes cães do Partenon, que corriam atrás dos outros, e o cachorro dela passa a conviver com esses outros cães, e vai ficando cada vez mais esquisito, chega a mordê-la, e porque ela tem essa narrativa, né, Os Deuses de Raquel, não vou contar aqui para vocês tudo para não estragar o prazer da leitura, mas ele tem uns elementos místicos que se fazem presentes, e então essa parte mística, né, ela começa a ser mais delineada a partir dessa questão do cachorro, que ela adota para protegê-la do diabo do Paternon, e aí a partir daí as coisas começam, alguns acontecimentos estranhos começam a ser percebidos, tá? Bom, então, eu aqui com esse exemplo do Scliar, da obra do Scliar, vou finalizando a aula mencionando para vocês, aqui listando as referências, né? E quero destacar dentre as referências que vocês têm acesso ao livro aí na Biblioteca Digital do FMS, está disponível para vocês o livro Teoria da Literatura 2, de Pedro Paulo da Silva. Nesse livro vocês têm o acesso a muitas informações que podem complementar o que foi explicado aqui, tá bom? Um grande abraço para vocês, desejo excelentes estudos.